Boa noite a todos. Minhas saudações aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para os males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que chegam aqui pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Recados. Pedimos que desliguem seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Pedimos a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda, o lar agradece. O Lar Irmã Esther está precisando de doações de alimentos para os assistidos. Precisamos de óleo de soja, massa, sal, café, leite, farinha de trigo, farinha de milho, entre outros. O que mais é necessário é óleo de soja e leite. As aulas do ESD iniciam no dia 9 de março. Jovens, iniciantes e todos os grupos de estudos. À tarde é às 13h30, à noite é às 19h30. Sábado, 14 de março, às 16h. Informações com Neuza, Julie, Ana Jardim e Juarez. A evangelização infantil. Traga suas crianças, filhos, netos, sobrinhos. Vamos plantar a semente do cristianismo. Crianças de 7 a 12 anos. Início para 14 de março, das 13h30 às 17h. Inscrições com Maria Lopes, na Sala das Crianças, que fica aqui embaixo. Eu vou abrir agora o Evangelho, aleatoriamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, para ler um trechinho para nós. A fé e a caridade, um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Eu disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, poderão encontrar impulsos generosos até mesmo entre as pessoas sem religião. Mas o egoísmo, somente a fé poderá inspirar. Somente ela nos dá condições de carregar com coragem e persistência a cruz desta vida. Que assim seja. Vamos elevar o pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que estejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanham mentalmente na harmonização que será feita neste momento. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam a teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te conhecem, que te reconhecem. Ó, dispenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente,
a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Convido agora nosso irmão Everton, que fará a palestra de hoje. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Uma boa noite. Boa noite. Hoje, precisamente, é o capítulo 28, coletânea de preces. Tocou para mim hoje o item 53 ao item 70. A prece para nós é o remédio principal. E a cura, após esse remédio principal, podemos dizer que é a nossa reforma íntima, a nossa mudança de atitude, a nossa mudança de caminho, a nossa mudança do comportamento. Isso nos leva à cura espiritual, nos leva à evolução do espírito. Por isso estamos aqui, encarnados nesse plano de provas e expiações. E a prece é uma das ferramentas mais importantes e o que nos liga a Deus. Nós chegamos aqui, o grupo de médios e trabalhadores da casa, na Seara do Cristo, a gente faz abertura com harmonização do grupo, tem uma prece. A gente chega aqui, a irmã aqui, quem está aqui à frente faz uma prece de abertura dos trabalhos. Cada trabalho na sua sala de trabalho, cada trabalho espiritual, antes de iniciar, a gente faz uma prece. Depois do encerramento de cada etapa, a gente faz outra prece. Então a gente vê que a prece está sempre à frente de tudo. É o remédio que a gente precisa, é o que nos liga a Deus, é o que Jesus quer de nós, que a gente faça essa prece, não principalmente uma prece lida, porque ela vai sair dos lábios. Pode ser aquela conversa íntima, aquela conversa que vem do nosso coração, só em pensamento, porque Deus conhece todos os seus filhos, assim como a gente conhece os nossos filhos na parte material. A gente já, conforme a conversa, conforme a situação, conforme o andamento da situação, a gente conhece o que nossos filhos estão pretendendo, o que a gente desconfia que esteja acontecendo. Assim é Deus conosco. Ele conhece cada um de nós. Não adianta nós queremos criar um caminho, enganar alguma coisa. Estamos enganando a nós, porque Deus conhece toda a nossa essência. Então hoje, no dia 24 de fevereiro, está iniciando os trabalhos que tiveram um recesso do final do ano para cá. Hoje está iniciando esses trabalhos que estavam, por exemplo, a cromoterapia, o estudo do intercâmbio, o passe isolado coletivo e magnético já tinha. Na quinta-feira tem desobsessão e fluidoterapia. Então já começa todos esses trabalhos. Na realidade, a espiritualidade não tira férias. Nós, humanos encarnados, precisamos dessas férias, precisamos de ter um descanso. Até para cumprir as nossas legislações de trabalho, a gente precisa de férias, para a gente recuperar as nossas energias do nosso corpo físico.
Mas este ano a gente fez sempre se abriu a casa, com exceção do Natal e primeiro do ano, mas naquela última semana ali do ano, e assim que deu o primeiro dia útil de janeiro, a gente começou com as atividades, porque tem muitos irmãos nossos necessitados, seja encarnado ou desencarnados. Então esse trabalho na Seara do Cristo, ele não para nunca. Então essa situação é bem interessante para a gente refletir, e a gente está aqui para auxiliar o nosso próximo com amor, com carinho, com acolhimento, para que a gente possa também receber esse tratamento de Deus e de Jesus através da sua palavra, que a gente vem sempre estudando, repetindo, e muitas vezes a gente cai no desvio, a gente erra um pouco o caminho, reflete, volta para Ele, se faz uma prece naqueles momentos difíceis. Deveriam fazer prece também para agradecer nos momentos bons. Então a gente está sempre fazendo a prece para que as coisas aconteçam de acordo com o nosso merecimento, com o merecimento de cada um de nós. Muitas vezes a gente faz uma prece querendo alcançar uma graça e a gente não alcança, e se cria uma mágoa, uma revolta interna contra Deus e Jesus. Não devemos fazer isso, mas como nós estamos caminhando para a perfeição, a gente tem esses deslizes. E quando a gente se dá de conta disso, que bom, é certo que a gente está aprendendo alguma coisa. Então devemos pedir perdão por nossos erros, por nos não confiar em Deus, nosso Pai, que a gente pode, tudo é permitido por Ele, mas a gente acha que sempre tem o merecimento, que a gente sempre tem que ser atendido. A gente esquece de agradecer quando se atende algum benefício que a gente pediu, agradecer por esse benefício não ser atendido também, porque algo dentro de nós, algum merecimento nosso não foi à altura para que isso acontecesse. Então temos que refletir para que isso seja melhor observado dentro de nós. Daí a tão falada que a gente, na doutrina dos Espíritos, a nossa reforma íntima. Então nós temos que ver os nossos defeitos e tentar mudar a nossa vibração, o nosso modo de agir, para que a gente tenha um resultado diferente. Eu vou ler aqui uma mensagem sobre a prece. A prece é fonte de elaboração espiritual. Existem orações que chegam às mais elevadas esferas do invisível. Outras não conseguem atravessar o telhado. Ora, orar é conversar com Deus, com a linguagem inarticulada do coração. O coração que sabe falar com Deus através de seus emissários invisíveis é sempre um vaso de fé e de bondade, paciência e serenidade. Toda prece encontra ressonância no espaço. Entretanto, a resposta resulta da capacidade, da captação de cada pessoa. Nunca deixe de orar, evitando formalismos e sendo natural perante Deus. Então nós temos que, a gente se preocupa no formalismo, em palavras bonitas, pensamos que agradamos Deus. E muitas vezes essa palavra bonita, essa preocupação nossa é para transparecer externamente. Só sai dos nossos lábios, da nossa boca, não vem do coração. Aí tem um caso aqui sobre a fé e a oração, nesse livro aqui, lindos casos de Chico Xavier, pelo Ramiro Gama.
O valor da oração. A madrinha de Chico, por vezes, passava tempos entregue à obsessão. Assim é que nestas fases a exasperação dela era mais forte. Em algumas ocasiões, por isso, condenava o menino a vários dias de fome. O menino é Chico Xavier. A sua mãe desencarnou quando ele era criança. Certa feita, já fazia 3 dias que a criança permanecia em completo jejum. À tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha desencarnada que lhe perguntou o motivo da tristeza com a qual se apresentava. Então a senhora não sabe? Explicou o Chico. Tenho passado muita fome. Ora, você está reclamando muito, meu filho, disse Dona Maria João de Jesus. Menino guloso tem sempre indigestão. Mas hoje, bem que eu queria comer alguma coisa. A mãezinha abraçou-o e recomendou: continue na oração e espere um pouco. O menino ficou repetindo as palavras do Pai Nosso, e daí a instantes um grande cão da rua entrou no quintal. Aproximou-se dele e deixou cair da bocarra um objeto escuro. Era um jatobá saboroso. Chico recolheu, alegre, o pesado fruto, ao mesmo tempo que reviu a mãezinha ao seu lado, acrescentando: misture o jatobá com água e você terá um bom alimento. E, despedindo-se da criança, acentuou: como você observa, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar em nome de Jesus. Aí a gente não atinge, às vezes, os objetivos que a gente tem, porque a gente não tem paciência também. A gente faz o pedido e já quer, um estalar de dedos, que aquilo aconteça. E não é assim. Muitas vezes a gente tem que esperar, tem que exercitar a paciência, entender para que aquela situação está acontecendo para nós. Não é por que está acontecendo com nós, é para que está acontecendo. Que é para a gente refletir, buscar essa informação dentro de nós e ver para que aquela ferramenta, aquela situação está servindo. Para nós podermos achar a resposta. A gente procura a resposta muitas vezes fora e ela está dentro de nós. Basta a gente parar, fazer uma prece para o nosso anjo da guarda, que aquele momento, aquela situação seja esclarecida. Por que está acontecendo aquilo? Para que está acontecendo aquilo? E se tem uma solução. E se está ao meu alcance essa solução, ou eu tenho que ter resiliência, paciência, porque não é o momento. Aquilo vai ser uma fase que eu vou ter que passar por aquele obstáculo e ele vai ser demorado. Então, durante esses momentos de aflição, a gente tem que ter essa conexão com Deus e a prece. E aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 658 até a 666, é sobre a prece. O que os Espíritos responderam para Kardec quando fez essas perguntas? Eu vou ler algumas aqui na íntegra para a gente ter um melhor entendimento. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois a intenção é tudo para Ele. E a prece de coração é preferível àquela que podes ler. Por mais bela que seja, se as lê antes com os lábios,
que com o pensamento, a prece é agradável a Deus quando dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não pensei que ele pode ser comovido pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso represente de sua parte um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Se for como está dizendo aqui, se for um homem orgulhoso, mas ele está arrependido e está fazendo uma prece, Deus está entendendo que ele quer se modificar, quer se melhorar. Mas se ele tentar enganar, ele não vai conseguir. E aqui depois tem a 659, qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, comunicar-se com ele. Através da prece, pode-se ter em vista 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, com essa pequena introdução aqui, vamos entrar nos nossos itens propriamente ditos. O item 53 é por uma criança que acaba de nascer. Aí depois tem por um agonizante, por um irmão que já passou a fronteira da morte. Depois tem mais pessoas que tivemos afeição, pelas almas sofredoras que pedem prece, por um inimigo que morreu e por um criminoso. A prece para a criança que acaba de nascer. E tem o item alternativo, que é a missão espiritual dos pais, que também está nesse mês de fevereiro. Então eu vou focar um pouco mais nessa prece da criança que acaba de nascer. Na realidade, o espírito, já antes mesmo da concepção, ele já está fazendo uma visita aos pais, os futuros pais. Já tem um projeto de reencarnação, e ele já está ali fazendo essa visita. E depois, provavelmente, no casal já tem um projeto. Vamos ter um filho, uma filha, sei lá, não interessa o sexo no momento, que deveria ser assim, mas a gente sempre acaba pela parte material escolhendo, eu quero um menino ou quero uma menina. Mas o espírito, ele não tem sexo. Nós encarnamos hoje masculino, depois, numa outra encarnação, podemos encarnar um sexo feminino. Então, mas isso é uma coisa do ser humano. Então, nesse momento, a gente já deveria se preparar, já preparando esse espírito que vai chegar, já começando a fazer prece, já louvando a Deus, se tudo ocorrer bem durante a gravidez, que aquele espírito venha num corpo sadio, que venha, seja por uma missão, seja por uma elevação dos pais, por uma missão para os pais resgatar alguma coisa com aquele espírito ali, ou vice-versa. Mas a gente já começar a preparar esse terreno. A gente quer colher um fruto bom, mas a gente não prepara a terra. Se planta no meio das pedras, no meio da sujeira. A gente tem que arar a terra, preparar a terra, adubar, para que esse fruto dê de qualidade boa. E o momento que essa criança realmente encarna, esse espírito vai encarnar, que nasceu num corpo físico, a gente tem uma responsabilidade muito grande como pais. Ele veio ali, nós temos que conduzir. Pode ser que seja um espírito que vem com algumas tendências e nós temos que corrigir
A mesma coisa que eu estava falando antes. Deus conhece cada um de nós e nós conhecemos nossos filhos. A gente sabe se eles estão mentindo, se eles estão querendo nos enganar, se estão nos testando. Então essas tendências que a gente tem que ficar alerta como pais, para que a gente consiga direcionar esse espírito para o caminho do bem, para o caminho do amor, da fraternidade, da caridade. E nós, como pais, temos essa responsabilidade. Nós vamos responder perante Deus se a gente não teve esse esforço de colocar esse espírito no caminho do bem. Porque ele está ali, ele nasceu fisicamente menor, em condições que precisa de todo o trabalho nosso, de até ele ter a sua própria movimentação, de conseguir se alimentar sozinho. Isso tudo nós temos responsabilidade, nós temos que... Mas pode ser um espírito ali muito mais velho do que nós. Pode nos trazer uma bagagem muito grande e nos ensinar muitas coisas. Então isso a gente tem que ter em mente e refletir a cada dia que passa, porque depende dessa boa condução nesse caminho, para que a gente possa não ficar com alguma coisa que a gente não escapou o nosso entendimento. Como nós não somos perfeitos, pode ser que algumas coisas a gente não consiga conduzir e direcionar para aquele caminho, mas o nosso esforço também é válido. Então nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. E tem aqui uma nota no final, que muitas vezes a gente se revolta em relação a crianças que acabam desencarnando precocemente. Isso aí pode ser uma expiação, uma prova, alguma coisa, algum resgate com os próprios pais. E a gente vê aqui, vou ler a nota na íntegra. Pode acrescentar-se a esta prece, que se aplica a todos, algumas palavras especiais, conforme as circunstâncias particulares da família ou de relações, bem como a posição social que ocupava. Se se trata de uma criança, ensina-nos o Espiritismo que não está ali um espírito de criação recente, mas um que já veio e que pode mesmo já ser muito adiantado. Se foi curta sua última existência e que não devia passar de uma completação de prova, ou construir uma prova para os pais. Então muita gente se revolta, a gente fica triste na situação que muitas vezes acontece, de uma criança venha desencarnar, seja por um acidente, seja por algo que não vem ao caso, o tipo do desencarne, mas a gente sente porque aquele é um ser que recém estava no início da sua vida terrena. A morte ceifa as pessoas jovens ao invés dos velhos. Dizes, Deus não é justo. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima da terra a terra, para compreenderes que o bem frequentemente está onde credes ver o mal? A sábia providência, aí onde credes, a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina com o valor da vossa justiça? Então não sabemos muito dizer por que aquilo
que nem eu falei antes, para que aquilo ali aconteceu? A primeira coisa é a gente se revoltar contra Deus, contra Jesus, que foi injusto com a minha família, tirando esse inocente, esse recém-encarnado. Mas a gente está medindo forças com Deus. E Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele dá permissão para que tudo aconteça. Não é no nosso tempo, não é por nós querermos que as coisas aconteçam de uma certa forma. Ele sabe de tudo. E esse sofrimento vem para que aquela família, aquele pai ou aquela mãe, extensivos avós, aos tios, que tenham uma reflexão. Por que aconteceu isso? Muitas vezes para tirar nós da zona de conforto. A gente só fica reclamando e não se faz nada para ter algo diferente, para ajudar o próximo. A gente vê tantas coisas aí que pessoas, pais e mães que perderam filhos, ou por um acidente, ou uma coisa mais grave, e eles se movimentam, criam associações para auxiliar outras pessoas. É isso que é um movimento que tem que fazer para as pessoas, para nós sair da nossa zona de conforto e ajudar quem está sofrendo. Não nos recolhermos só no nosso sofrimento. Vamos sofrer? Sim, mas vamos trocar esse sofrimento pela ajuda e pela prece, que isso aí vai começar a se... Não vamos esquecer, mas essa dor vai ser aliviada, com certeza. E em relação uma prece assim, as pessoas que estão agonizando, já estão quase na hora de passar para o outro lado da vida, a gente vai num velório e as pessoas estão lá conversando das suas vidas particulares, dando risada, e ali está aquele corpo ali. O corpo, ele vai se decompor, é uma matéria em decomposição, mas o espírito daquele corpo está ali, e as pessoas estão simplesmente dando risada, conversando. Não que tem que ter um momento de tristeza, mas aquele momento ali precisa de muita prece, porque a equipe espiritual que está ali auxiliando no desenlace dos laços que estão presos ao corpo físico, durante esse momento, se tiver pessoas, irmãos ali fazendo prece, é muito mais fácil de romper, de desatar esses laços, de cortar esses laços. Isso nós estamos auxiliando aquele espírito que está ali perturbado e a equipe espiritual que está ali junto com eles para fazer esse desligamento. Encaminhando para o final, eu tenho durante as leituras para essa explanação de hoje, não é uma palestra, é uma conversa, em função daqueles três, que é louvar, pedir e agradecer, veio tipo de uma mensagem, veio as palavras assim para escrever aquilo ali, e eu vou compartilhar com vocês. Ao nosso Pai e Criador, pelo teu amor e misericórdia, Senhor de todas as causas, inteligência suprema, primária de todas as coisas, peço-te paciência, resignação e compreensão para entender as minhas aflições e poder ajudar o meu próximo nas suas dificuldades, sem reclamar das minhas dificuldades. Agradeço pelo ar que respiro, pela minha saúde, pelo dia ensolarado ou chuvoso, pelos pedidos alcançados, pelos pedidos que não alcancei, recolhendo-me internamente e refletindo sobre o merecimento
que ainda não adquiri. Gratidão por mais esta reencarnação. Que assim seja. Sigam todos em paz aos seus lares, levando essas boas vibrações aos seus familiares que não puderem estar aqui. Que assim seja. Agradecemos ao nosso palestrante que possamos exercitar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Convido aos médiuns que se dirijam às suas salas de trabalho. Aos irmãos que têm o tratamento de passe magnético, passe isolado e cromoterapia, também pode dirigir-se às suas salas de atendimento. Quem tem um atendimento de fraterno, que é a fichinha vermelha, permaneça no salão. Elevemos o pensamento a Deus na prece de encerramento, para que as energias possam ser coletadas pelos irmãos espirituais, encaminhando a todos os necessitados. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que se criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa puríssima imagem. Que assim seja. Os irmãos que têm um atendimento fraterno, que é a fichinha vermelha, pode dirigir-se ao salão João Lander. Aos outros, uma boa noite.